Boa noite, Luana. Boa noite. Tudo bom? Tô vendo só você arrasar lá com a sua turminha, viu? Maravilha. Que amor. São os fofos, né? Boa noite, Alan. Seja bem-vindo. Alan tá meu fiel escudeiro. Vou botar ele como meu assessor de investimentos. Muito bem, Alan. Tô gostando de ver você aqui toda noite me prestigiando. São terrivelmente lindos. Terrivelmente aí diz muita coisa. Ai, ótima noite para nós, né, Alan? Tenho certeza que vai ser sim. Hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Olha que coisa interessante, eu amo esse assunto. Aliás, tudo que é assunto nessa área, eu me atraio muito, gosto de aprender. Ah, que bom então, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos juntos, né? Ai, vamos esperar só um minutinho e daí a gente começa a falar sobre nossa reserva de emergência, né? Desmistificar algumas coisas. Parece que não, mas as pessoas às vezes têm alguns mitos, né? Algumas crenças que não são tão verdades assim a respeito da reserva de emergência. Mas hoje é o dia, se vocês quiserem fazer alguma pergunta já de cara, já coloca aí que durante a live eu vou respondendo. Eu vi que a Lu tem bastante dúvida em relação à reserva de emergência, né, Lu? Mas acho que hoje a gente vai responder algumas aqui. Vai deixar, Lu, senão vai ficar para trás. Nela, nós vamos pegar na mão dela, ela vai conosco. Isso, nós vamos falar sobre isso, tá? Onde guardar a sua reserva de emergência. Muito importante saber onde guardar. Vamos começar? Ela tá rindo. Misericórdia de poupança, Lu. Pelo amor de Deus, eles não vão andar mais com você, não. Conta corrente. Depende. Nós vamos falar sobre isso. Segura aí essas dúvidas para deixar. Depois você me lembra no finalzinho, assim. Acho que a gente vai passar por tudo isso. Tá bom? Vamos começar, porque esse povo atrasio de atrasada, eu nunca vi igual, né? Eu falo sempre isso. Uma vez eu fui ao treinamento lá, vocês sabem que eu fui no treinamento do Tiravec em São Paulo, e ele falou que o milionário, ele tem uma mentalidade diferenciada, a mente milionária, né? Eu gosto sempre de corrigir, porque às vezes as pessoas falam, ah, Miriam, só fala dos milionários. Não, é a mentalidade milionária. Ele pensa, tem alguns segredos, por isso que o livro se chama Segredos da Mente Milionária. E uma das coisas que ele falou lá no treinamento é que a mente milionária, ela é pontual. Falou muito sobre a pontualidade, né? Então, assim, eu tive que lutar muito comigo mesma, porque para mudar esse meu hábito quando eu era mais nova, assim, e tal, eu não ligava muito para essa coisa da pontualidade, não, sabe? Para mim, por exemplo, marcou 20 horas, se eu chegasse 20 horas e 5 minutos, 20 horas e 3, e 10 e 20, tanto faz, sabe? Tava dentro das 20 horas, às vezes chegava até 21. Então nunca foi meu forte a pontualidade. Mas depois de ouvir isso, a gente precisa mudar a mentalidade, né? De ser pontuais. Então, se está marcado alguma coisa 8 horas, vocês dois que estão aqui, 8 horas, estão de parabéns. Se está marcado 10, é 10. Se marca 7, é 7. E sempre chega 10 minutinhos antes, né? A minha bispa mesmo da minha igreja, ela fala muito isso, que 10 minutos antes é o que garante, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Seja bem-vindo, Braga! Que bom te ter por aqui. Braga é meu amigo, gente, querido demais. Maravilhoso. Ele fala sobre gestão de tempo, viu? O dia que vocês quiserem ouvir uma palestra dele. Muito bom, siga ele lá. Mas vamos começar então, gente. Hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Boa noite, né, para todo mundo que está aqui. Essa live vai ficar gravada, eu gosto sempre de falar isso. Então, não se preocupe se você perdeu alguma coisa. Tabata, seja bem-vinda, boa noite. Vocês ganharam estrelinha? Que beleza. Muito bem, pode pendurar aí no peito que vocês estão de parabéns. A pontualidade é tudo.
Eu me chamo Miriam, né? Todo mundo que tá aqui já me conhece, mas quem vai assistir depois, meu nome é Miriam Terra, eu sou idealizadora do projeto Finanças no Divã, eu estudo psicologia e eu trago essa temática das finanças no divã porque eu entendo que o divã é um lugar onde nós vamos para fazer terapia, nós vamos para... E quando nós nos deitamos lá, é impressionante, né? Dá vontade de chorar de cara. Dá vontade de chorar, quando você chega no divã, dá vontade de se lembra do passado, você começa a contar a sua história. E é por aí. Através das nossas narrativas, através quando a gente vai contando a nossa história, nós vamos nos lembrando de fatos, nos lembrando como era a nossa infância, como era a relação com os nossos pais. E isso, essa memória, ela acaba que nós identificamos às vezes alguns padrões. E esses padrões, fatos que acontecem conosco, podem sim gerar alguns pensamentos de nós que são pensamentos automáticos, que a gente chama de pensamentos automáticos, que são as nossas crenças, a forma como nós interpretamos as coisas que acontecem conosco. E esses padrões que a gente identifica podem ser padrões prejudiciais, que estão sim hoje gerando emoções às vezes negativas, que estão influenciando os nossos comportamentos financeiros. Então, quando eu falo de divã, eu quero trazer essa ideia de um lugar para você refletir, um lugar para você falar, né? Então, e sempre gosto de trazer aqui também para minha live, você que está aqui, que convive com pessoas que você sabe que precisa. Uai, não consegue me ouvir, Braga? Tá todo mundo me ouvindo aí? Eu tenho medo de mexer aqui. Não, eu tô no máximo, meu volume tá no máximo aqui. Se tiverem me ouvindo... Braga, sai e entra de novo. Alguém pede pro Braga sair e entrar de novo, por favor? Tá me ouvindo, então acho que o problema é no fone dele. Beleza, então. Escreve aí no chat pra ele, Braga, sai e entra novamente pra ver se ele... Deve ser problema no fone dele. Então, o que acontece? Eu peço sempre para compartilhar essa live, porque às vezes, gente, eu estou lidando muito com isso, estudando psicologia, fazendo estudos nessa área de compra compulsiva. Vocês viram aí que a Valeuska, né, do vôlei morreu, né, e cometeu suicídio. O marido chegou para tá falando a respeito dela ser uma compradora compulsiva. A gente não sabe da verdade, mas é só para ilustrar que tem muita gente nesse ciclo de compra por impulso. Hoje até coloquei lá nos meus stories, né? Faço alguma pergunta sobre compras por impulso, porque a gente sabe como essa temática hoje ela é tão relevante e como a gente precisa olhar com muito cuidado para isso, porque a mídia está aí o tempo todo nos bombardeando para comprar. Nós que vivemos na internet o dia inteiro, até você falar alguma coisa perto da internet, começa a aparecer aquilo. Vocês já repararam isso? Quando você liga o seu celular, você falou alguma coisa, por exemplo, você falou assim, Jeep Compass. Você falou isso, quando você menos espera, liga seu computador, tá lá uma foto do Jeep Compass para você. Ah, beleza, Braga, seja bem-vindo aqui, Rodrigo. Sejam muito bem-vindos. Jô, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre reserva de emergência. E eu tô falando aqui justamente porque nós precisamos ouvir assuntos a respeito de finanças, principalmente as mulheres. Se a gente for contar a história da mulher em relação ao dinheiro, a relação da mulher com o dinheiro, historicamente falando, nós vamos ver que nós sempre fomos relegadas ao ato de cuidar, sabe? Nunca foi ao ato de gerir as finanças. Isso parece que foi um mundo criado para os homens. Até hoje, eu trouxe uma estatística aqui para vocês, semana passada, que 85% de nós mulheres acreditamos que os homens são... O mundo das finanças é dos homens mesmo, eles cuidam melhor, eles são melhores nisso, e não é verdade. Nós precisamos desconstruir essas crenças e trazer para nós a responsabilidade de cuidar do nosso dinheiro. Amália, seja bem-vinda. Então, essa é a nossa responsabilidade como mulheres. Então, se você está aqui nessa live, compartilha essa live com alguém, convida para estar aqui, porque o meio onde você vive, ele influencia muito a sua maneira de pensar. Se eu venho para uma live como essa, ouço assuntos maravilhosos que nós vamos tratar aqui, e volto para o meu mundinho, onde eu convivo com a maioria das pessoas que não pensam como eu penso,
que não querem as mesmas coisas que eu quero, a tendência é que com o tempo eu volte a pensar e a me comportar igualzinho a maioria das pessoas está à minha volta, tá? Então, clica aí no coraçãozinho, clica aí no aviãozinho e manda para as pessoas. Já falei para vocês que fatos acontecem na vida de cada um de nós, né? A maneira como nós interpretamos esses fatos geram as nossas crenças. As nossas crenças, elas podem ser limitantes. Ah, eu não consigo. Ah, eu não gosto de mexer com dinheiro. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não gosto. Pode nos limitar ou podem nos impulsionar para ficarmos muito bons ou muito boas em matéria de finanças. E as nossas crenças, elas geram as nossas emoções. E a maneira como a gente sente, nós vamos lá e agimos. Seja bem-vinda, Ana Lúcia. E agimos. Então, quando nós agimos, nós temos um resultado. E esse resultado depende, então, da nossa mentalidade. Então, onde é que nasce o teu resultado? Nasce dentro da tua mente, da sua maneira de pensar. A sua forma de pensar é que está gerando seus resultados. Então, se sua vida financeira hoje não está do jeito que você gostaria, comece a pensar nas suas crenças. Às vezes, nós crescemos ouvindo dos nossos pais que dinheiro é a raiz de todo mal. Eu falo isso direto. Que dinheiro, quem tem dinheiro, quem é rico, é sovina, é mau, é corrupto, é tudo quanto é tipo de coisa que não presta. Então, a gente, de um lado, eu quero ter dinheiro para ter uma vida melhor, para comprar meu carro, para ter minha casa, para viajar, né? De um lado a gente quer ter dinheiro, mas do outro tem a nossa mentalidade brigando com a gente, dizendo, ó, se você tiver dinheiro, vão te chamar de metida, vão te chamar de corrupto, vão te chamar de sei lá, de sovina. As pessoas não vão gostar tanto de você assim, porque, né, você vai ganhar um novo status. Então, nossa mentalidade, ela fica nessa briga constante. E aí, todo o dinheiro que a gente ganha, o que acontece? Nós damos um jeito de gastar. Nós não temos essa capacidade de conservar, de manter. Você já reparou? Se chega um dinheiro na sua mão, hoje, eu te pergunto, se chegasse hoje 10 mil reais na sua mão, do nada, caiu na sua conta lá 10 mil reais, o que você faria? Escreve aí no chat. O que você faria? A maioria das pessoas pensa assim, no que eu vou gastar? Não é? Ou então, acho que eu vou pagar uma dívida tal. E a gente quer se livrar do dinheiro. E isso não é natural. Em nenhum momento, às vezes, passa pela sua cabeça assim, vou pegar 1.000 reais desses 10 mil reais, então, vou pagar aquela conta, vou me livrar daquele cartão de crédito. Tô doida para zerar aquela conta lá. Então, o Braga é um homem rico, gente. É lá, todo mundo. A Amália falou, pagar a dívida. Todo mundo corre para pagar, porque para se livrar. A gente não pensa em nenhum momento assim, ó, eu vou me pagar primeiro, depois eu vejo o que eu vou pagar, vou ver com quem eu vou gastar. Mas não, a gente pensa logo em pagar os outros e gastar com os outros. Mas conosco a gente sente culpa. A gente sente remorso. Imagina, 10 mil reais, eu pego 1.000 para mim. Mas vai faltar para a conta de luz. Mas eu podia ajudar a mamãe. Mas eu podia botar um estoque na minha loja. A gente começa logo a querer se livrar desse dinheiro. Gente, isso não é natural. Isso acontece, primeiro, de forma muito automática. Você não para pensar. Seu cérebro joga o tempo inteiro. É muito rápido isso. E segundo, você faz isso porque está gerado, as suas crenças limitantes dizem para você que você não pode ser rico, você não pode ter dinheiro guardado, você não pode se pagar. E aí, quando vê, você já gastou. Sabe aqueles 10 mil que caíram na sua conta e quando vê, você não sabe para onde foi? Ou então você compra um carro, você transforma numa despesa, ao invés de fazer o investimento. Alguém escreveu aqui, o Braga escreveu aqui, fazer o investimento. Sabe? Aí quando a gente pensa em fazer um investimento, o que acontece? Digamos que, eu vou investir 1.000 reais desses 10 mil. Aí você fala assim, mas e se eu perder? Olha como seu cérebro joga com você. Você nunca investiu, aí quando você pensa em investir, vem um pensamento negativo. Mas e se você perder? Cara, tu tá perdendo de qualquer jeito, porque se você não investir, você tá perdendo seu dinheiro. Mas esse pensamento te amedronta, te joga no canto. Ou então, no máximo que você consegue é separar um dinheirinho, colocar ali na poupança, mas já com uma previsão de gastar ele daqui a 2 meses. Não é um dinheiro que você guarda ele ali, infelizmente, na poupança. Eu falo infelizmente porque de todos os investimentos que existem hoje no mundo, a poupança é que perde longe, disparado, de você estar perdendo seu dinheiro. Então, se você tem dinheiro na poupança, já repense.
você coloca ali, mas já pensando assim, eu vou gastar esse dinheiro, daqui a 2, 3 meses deve aparecer alguma coisa. Exatamente. Quando investe, aí é um tal de a torneira quebrou, a máquina de lavar estava com defeito mesmo, deixa eu comprar, vou pegar aquele dinheiro que está lá investido e vou comprar, o carro quebra, queima o chuveiro. É bem isso, Amália. É bem isso. A gente arruma logo um motivo para se livrar daquele dinheiro. Então, a partir de hoje, se vocês saírem daqui com essa mentalidade, dessa necessidade que a gente tem de livrar do dinheiro que vem para nossa mão, eu já fico muito feliz. Porque você fala, por que eu estou querendo me livrar desse dinheiro? Por que eu não sou uma pessoa honrada de receber pelo menos uns R$1.000 desses 10 mil? Eu não estava esperando esse dinheiro. E eu estou indo longe, eu estou falando de um dinheiro extra que cai na sua conta. Mas a gente pode trazer isso aqui para o seu salário mês a mês. Para aquilo que entra mês a mês. Nem que seja R$10. Desenvolva esse hábito de se pagar. E comece com R$10 mesmo, bem pouquinho, porque você precisa desenvolver o hábito, você precisa perder a culpa e o medo de se pagar. Depois que você tiver com esse hábito e sem medo, sem vergonha de falar para as pessoas que você se paga, aí você começa a pensar no montante. Então, depois que você desenvolveu o hábito, se pagando todo mês, faz assim, ó, dá uma dica para vocês que eu fiz comigo e deu muito certo. Por um bom tempo, eu vou falar para vocês fazerem por uns 6 meses, 1 ano, quem quiser. Comigo eu fiz por muito tempo. Coloquei uma meta, um exemplo, né? Uma meta de me pagar durante um ano, eu coloquei uma meta de me pagar R$10. Aconteça o que acontecer, um exemplo, eu coloquei R$10. Até falo com as minhas meninas, que são as minhas mentorandas, que elas façam carnê para ela. Você não faz carnê das Casas Bahias? Você não faz carnê da Magazine Luiza? Você não faz carnê do seu carro? Você não faz carnê de faculdade, de tudo? Vamos falar sobre a poupança. Você não faz carnê para tudo? Você não consegue pagar? Divide em 10 vezes o celular, quando vê tá na última prestação. Divide em 10, sei lá, 3, 4 vezes a calça jeans e o sapato para sair no final de semana, quando vê tá tudo pago. A gente não consegue pagar os carnês? Então faça um carnê para você. Dá o nome pro seu carnê, chama ele de meu investimento, sei lá, dá um nome pro seu carnê e bota lá 4, 5, 6, 7, 12 parcelas, 10 parcelas, você se pagando e bota um valor nele. E se pague religiosamente, que vocês vão ver como você vai desenvolver esse hábito, depois você vai aumentando o montante. Claro que você não vai ficar a vida inteira se pagando R$10, senão você vai chegar com 60 anos de idade, não vai ter nem R$1.000 na sua conta. Mas vai aumentando esse valor e seja fiel. E eu volto a falar, o meu mantra é: a direção certa é melhor do que a velocidade. Não adianta você, que nunca investiu, querer começar a investir R$500 mil. Só se você tiver o hábito. Se não, comece pequeno e vá devagarzinho, vai, cumpra aquela meta. Eu vou me dar um carnê de 10 meses. Terminou os 10 meses? Bota mais um carnê de R$20. Estou dando um exemplo bobo, gente, mas cada um sabe da sua especificidade, quanto consegue guardar por mês, sem sentir culpa. A ideia é não sentir culpa, não sentir medo nem vergonha. Chegar para as pessoas e dizer: eu me pago, eu separo de tudo que eu ganho um valor e me pago. Aí a gente vai falar sobre onde você vai guardar esse dinheiro. A poupança hoje, se você for ver, alguém perguntou aqui, a Ana Lúcia perguntou, por que não guardar o dinheiro na poupança? O investimento da poupança hoje, ele está dando muito abaixo de tudo que rende atrelado ao Tesouro Selic, ao CDI. E quando você ainda tem que pagar imposto, dependendo do valor que está lá. Então você fica anos com seu dinheiro na poupança e ele não rende absolutamente nada. Parece até que ele decresce. Então, busque nem que seja o Tesouro Selic, é melhor, que tem liquidez imediata, nós vamos falar sobre ele aqui. Liquidez imediata, eu já estou adiantando o assunto, é o dinheiro que se você precisar amanhã ele está na sua conta, tá? Ou até essas aplicaçõezinhas hoje que a gente tem dentro do Nubank, não sei o que você deixa o dinheiro guardado lá, rendendo 100% CDI, tá? Então, é muito melhor do que a poupança, porque a poupança realmente ela está dando muito abaixo da Selic, tá bom? Então, o que ninguém te conta sobre reserva de emergência? O que é a reserva de emergência? A reserva de emergência, o próprio nome já diz, é aquele dinheirinho, o tema da nossa live hoje é esse, viu, gente? Quem entrou depois, não me ouviu falando no início, o tema, isso, tem caixinhas no Nubank, exatamente. O tema da nossa live hoje é
reserva de emergência, o que ninguém te conta. Miri, o que ninguém me conta sobre reserva de emergência? Nós vamos desmistificar algumas coisinhas aqui, mas primeiro, eu sei que aqui tem gente que sabe muito o que é reserva de emergência, mas tem gente que está ouvindo pela primeira vez ou tem gente que tem uma vaga ideia. Então, a reserva de emergência, como o próprio nome dela já diz, é justamente para aquele momento que você diz assim, opa, isso eu não esperava. Isso aí surgiu agora do nada, sabe? Deu algo errado aqui e não estava planejado. Para você não sair correndo e pegar um empréstimo ou um cheque especial ou cartão de crédito que oferece até dinheiro lá para você sacar, você tem uma reservinha. É importante você ter uma reservinha. Miri, o que é isso? O que pode dar errado? Pode dar errado você ficar desempregado. Pode dar errado ter uma pandemia igual teve aí. Muita gente, né, ficou muito... A gente não esperava por uma pandemia. Pode dar errado uma pessoa da família adoecer e precisar de remédios, ou precisar de 1, 2, 3 dias, sei lá quantos dias de internação, ou de um serviço que vai demandar um dinheiro à vista. Pode ser o carro que quebrou do nada e você não esperava, e deu R$2.300 o conserto do carro. Aí o que você vai fazer? Vai dividir em 10 no cartão? Vai pegar empréstimo? Vai recorrer a cheque especial? Não. É bom ter um dinheirinho guardado e é para isso que serve a reserva de emergência. O outro motivo seria que, para você... o brasileiro, por exemplo, de um modo geral, ele morre de medo de investir. Morre de medo de investir, não é à toa que a maioria dos brasileiros, se eu não me engano, 80% do dinheiro das pessoas no Brasil está na poupança. Quem tem um dinheirinho assim, põe na poupança, porque as pessoas têm muito medo de investir, sabe? E aí, quando você tem uma reserva de emergência, quando você começa a investir, fazer uma reserva de emergência é para te ajudar naqueles momentos ali de muita turbulência no mercado financeiro. Sabe, o mercado financeiro, eu já falei aqui nas minhas lives, que não é algo estático. Sabe assim, é uma televisão que está parada na sua frente e fica ali de dia e de noite. Não, o mercado financeiro, ele oscila, ele balança, a gente chama assim, ó, né? Ele fica ali o dia inteiro. Isso é do mercado. Você compra uma ação X por um valor R$10, se você for olhar naquele dia, talvez ela vá a R$9,60. Depois você olha, 2 horas depois você olha, ela está R$12,90. Aí você olha de novo, ela está R$6. Tá, dependendo da agressividade com que oscila aquele ativo, ele pode variar muito. Quem não tem nervos de aço, desespera. Mas quando você tem uma reserva de emergência e acontece uma notícia bull no mercado, e não só aquele ativo agressivo, mas um monte de ações que você tem talvez na mão caia muito, você tem uma reserva de emergência, meio que compensa esse susto, sabe? Então a reserva de emergência também serve para compensar o seu susto, para você não morrer do coração. Eu brinco assim, né? Para você cair no colchão macio, sabe? Ter um lugarzinho macio para você cair. Ai, que susto, sabe? Então, ela que vai te permitir também fazer ousadias dentro dos seus investimentos. Quando você começar a investir, estiver aprendendo a investir, você não vai querer ficar ali só na renda fixa, só no tesouro direto. Você vai querer botar o pezinho também lá na renda variável, comprar algumas ações, alguns fundos imobiliários, mas porque o mercado oscila muito, balança muito, você fica com medo. Mas quando você tem uma reserva de emergência, além de te dar essa proteção, você se sente um pouco mais encorajado para ir ali e comprar um ativo mais de risco. Né? E a gente não vai falar sobre ativos de risco nessa live, que aqui é reserva de emergência, mas tem sim alguns ativos que você pode comprar. Eles oferecem um pouquinho mais de risco, mas oferecem também um pouco mais de retorno, né? A gente nunca, uma coisa que eu quero deixar claro aqui, você nunca vai encontrar num único ativo segurança, alta segurança, baixo risco, né? E alto retorno. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Se você quiser só segurança, ótimo. Você tem ativo para você investir e dormir em paz, tranquilo. Seu dinheiro vai render num ritmo um pouco mais lento, mas vai render. E você vai dormir tranquilo. Se não tem estômago para investir num ativo de um pouquinho mais de risco. E esse risco, quando eu falo, gente, é risco calculável, não é risco irresponsável, que você sai tomando risco aí e investindo em qualquer coisa, não. Agora, se você quer um pouquinho mais de retorno, você vai precisar se arriscar um pouquinho mais, porque geralmente os ativos que oferecem um pouquinho mais de risco, eles oferecem também um pouquinho mais de retorno, tá bom? Mesmo dentro da renda fixa, nós temos aí LCI, LCAs, debentures, que eu não vou trazer isso aqui, que oferece, que são ativos privados, que te oferece, você me empresta o teu dinheiro para eu fazer investimento, que eu te dou um retorno um pouquinho alto.
Só que são empresas, né, que são privadas e às vezes tem o risco da empresa. Mas, enfim, não é o nosso assunto aqui hoje. A gente vai continuar falando de reserva de emergência. Então, a reserva de emergência é esse valor que você guarda para usar quando surgem imprevistos e algo realmente essencial para você poder enfrentar esses imprevistos, tá? E qual é a ideia aqui? A ideia é você ter essa segurança financeira para lidar com essas situações que não estavam previstas com calma, com planejamento, sem tomar empréstimos, sem tomar riscos desnecessários, tá? Então, a primeira coisa que não te conto em relação à reserva de emergência é que não é uma opção, é uma obrigação. Se você quer aprender a investir, se você quer ser um investidor de sucesso para o longo prazo e ter ser bem sucedido nesse mundo dos investimentos, a reserva de emergência não é uma opção, é uma obrigatoriedade. É isso mesmo. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muita gente falando sobre investimentos e quando eu vejo especialistas falando em reserva de emergência, é como se fosse assim, ó, se você quiser fazer uma reserva de emergência, não passa esse caráter obrigatório. É de caráter obrigatório. Você precisa comprar essa reserva de emergência. Por quê? Porque ninguém está isento de viver um momento de imprevisibilidades, de viver imprevistos, de viver momentos de emergência, né? Então, acreditar que é uma opção acaba você banalizando a reserva de emergência, né? Aí, você quer ser bem sucedido no longo prazo. Então, vamos lá. Hoje, vocês que estão aqui comigo começam a investir. Aprendem a investir, abrem conta na Bolsa de Valores ou então no próprio banco que vocês mesmos têm uma corretora e vocês já começam a investir ali aquele dinheirinho que eu acabei de ensinar para vocês aí dos R$10 todo mês. Aí chega lá no final de dezembro do ano que vem, acontece um imprevisto na sua vida. Digamos que você conseguiu juntar aí, um exemplo, gente, R$3.000, né? Aí chega no final de dezembro do ano que vem, acontece um imprevisto na sua vida. Você não tem uma reserva de emergência. Adivinha o que você vai fazer? Quem adivinhar, dá um doce, igual criança, né? O que você vai fazer com o seu investimento que você levou 1 ano e um pouquinho para juntar? A primeira coisa que seu cérebro vai fazer vai ser falar, você tem aquele dinheirinho lá guardado. Por que você não usa aquele dinheiro? Nosso cérebro joga assim com a gente. Então você vai lá, mete a mão nos seus investimentos e socorre ali, apaga o fogo ali da tua emergência, daquilo que aconteceu imprevisível na sua vida. E você volta, exatamente, a gente vai lá e tira e paga, resolve o problema. Resolve, mas você volta de novo para a estaca zero. Você volta para a estaca zero. Você começou bonitinho hoje, quando chegou bonitinho, né? Chegou lá no final de dezembro do ano que vem, ao invés de comemorar, porque se você tem uma reserva de emergência, você lança a mão da sua reserva de emergência e resolve o problema. Então não é uma opção a reserva de emergência, é uma obrigatoriedade, tá? Não é preciosismo, nem é frescura. Ah, frescura. Tem gente que não tem reserva de emergência e tem muito dinheiro investido. Talvez, a gente não sabe, a gente conhece a história de ouvir falar, né? Vender, desculpa, Rodrigo, escreve aí mais para mim, por favor, porque só vender, eu falo tanto que eu não sei aonde você quer que eu te ajude aí. Então, a reserva de emergência é uma condição sine qua non. A Amália está dizendo aqui, poxa vida, você é vidente. Fiz isso, estou prestes a fazer isso mês que vem. Qual a solução para o imprevisto? A reserva de emergência. Começa a construir sua reserva de emergência o quanto antes. Faça assim, ó, eu vou começar a investir sim, mas na hora que eu tiver X reais de reserva de emergência, sabe? Eu vou dar o valor aqui, qual é o ideal? Não existe um valor assim, Miri, quanto que é que eu devo guardar? Não existe um valor entre a literatura, os especialistas de finanças, um consenso de que valor é esse, mas tem uma estimativa. Eu vou trazer já aqui, deixa eu só terminar de falar isso aqui. Então, a reserva de emergência, ela não é uma opção, tá? Quando você leva a reserva de emergência para o campo da opção, o seu cérebro diz assim, você pode procrastinar, deixa para a hora que der você começa a fazer a sua reserva de emergência, né? Aí você fica desinteressado de construir sua reserva de emergência. Tanto faz você ter como você não ter, né? E as consequências são péssimas. Os fins de você fazer uma reserva de emergência justificam os meios. Vai lá e vende as ações. Exatamente, porque é o único caminho, é a única coisa que você tem.
Eu já fiz isso, gente. Já fiz isso. Olha, eu já apanhei tanto sobre isso que vocês não estão entendendo. Eu ia lá, fazia meu montante. Eu falo sempre aqui nas minhas lives, gente. Investir não é... Exatamente. Isso. Foi na hora que eu perguntei do imprevisto, exatamente. Obrigada, Rodrigo. O que acontece? Investir, gente, não é por um tempo. Tira isso da cabeça de vocês. Ah, vou investir por um tempinho, se não der certo, eu saio. Não, investir é fazer dar certo. Quem faz dar certo nosso investimento sou eu e você. É igual casamento. A gente não entra no casamento para ver se vai dar certo. A gente entra para fazer dar certo. Porque são duas pessoas diferentes que unem, que vêm de duas culturas diferentes. Um foi criado de um jeito, outro foi criado do outro. Para ver se vai dar certo, já entrou para dar errado. A gente tem que entrar para fazer dar certo. Como é que eu faço dar certo? Eu cedo um pouquinho daqui, o marido cede um pouquinho dali. A gente discorda daqui, mas a gente concorda dali. Quando o negócio ficar ficando muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo na relação, porque quem é casado sabe que tem um momento que parece que o cordão vai arrebentar. É a hora de cada um ir pro seu canto, ficar quietinho, não vamos falar muito. Você tá estressado, eu também tô, meu sentimento tá abalado, seu também. Sabe? E vamos, como é que a gente faz para esse negócio dar certo? É assim nos investimentos. Tem que entrar para fazer dar certo. Porque quando você entra para ver se vai dar certo, para ver se vai ganhar um dinheirinho, a tendência de você se auto-sabotar é muito grande daqui a 1, 2 meses. Então tira isso da sua cabeça, faz assim com a minha mão. Com a mão assim, igual eu tô fazendo, arranca esse pensamento da sua cabeça e diz assim, eu vou começar a investir, mas eu vou fazer dar certo. E fazer dar certo, gente, não é ganhar milhões de uma vez só. É fazer seu dinheiro multiplicar e trabalhar para você. Se você fizer isso, você já está acima da média da maioria dos brasileiros, da maioria das pessoas, tá? Então, começa a investir, não deixe seu cérebro te sabotar, sabe? Faça a sua reserva de emergência e comece a se pagar. Ok? A segunda coisa que não te conta sobre reserva de emergência, que não é um dinheirinho que você guarda. Ah, vou guardar um dinheirinho para uma emergência. Não, é outra maneira de você fazer seu cérebro te sabotar. Você seria melhor usar para o imprevisto que eu possa depois repor. Isso mesmo, isso mesmo. Você vai fazer sua reserva de emergência, digamos que você guarde aí R$2.000 para uma emergência e deixa lá nesse fundo aí do seu banco, né? Ali tem aqueles rendimentos de liquidez imediata, né? Diária, e aí você deixa aquele dinheiro ali. Mas, gente, eu vou falar sobre isso aqui. Não é qualquer coisa que é emergência, não. Aí você, digamos que teve lá um imprevisto, alguém adoeceu, precisou de remédio. O remédio tá caro, né, gente? Misericórdia. A farmácia, olha, eu achava que esses caras eram milionários, mas agora acho que trilionários, porque esses laboratórios estão... Meu Deus, não, vamos mudar o assunto. Então aí você tem que comprar 2 remédios, deu R$500 de remédio. E aí você vai lá na reserva, tudo bem, pegou R$500, pagou o remédio à vista, beleza. Você vai lá depois e bota assim, eu vou repor esses R$500 daqui... em 10 meses. Cada mês eu vou botar R$50 ali e vou repor esses R$500. A ideia é você ir repondo. Agora também, gente, emergência não aparece da noite pro dia, não. E eu vou falar sobre isso aqui. Vamos lá. Então, não é só um dinheirinho que você guarda, não, tá? Não é isso, não. Quando você pensa assim, automaticamente seu cérebro acredita que, já que é só um dinheirinho que você guarda, você pode gastar com qualquer coisa. Nosso cérebro, gente, ele é o comandante. Pensa nisso. Quando você começa a dar para ele informações para te deixar numa zona de conforto, é o que ele gosta. Ele precisa guardar energia. Vocês sabem que o nosso cérebro é responsável pelas nossas funções vitais, não é? Então, imagina o tanto de energia que esse bicho gasta por dia. Então, quanto menos energia ele puder gastar, melhor para ele. E se você der informação para ele, assim, é só um dinheirinho, ele, opa, beleza, é só um dinheirinho. Vamos gastar com isso aqui. Ele vai... porque ele quer poupar energia. Então, tudo que dá trabalho, tudo que você fale para ele que dá um pouquinho mais de trabalho, ele vai tentar te auto-sabotar, porque ele não quer gastar energia. Então, por ser um dinheirinho, você pode gastar com qualquer coisa. Essa é a informação que o teu cérebro vai te dar, né? Não tem um valor ideal, assim, não precisa de botar muito dinheiro lá, não, é só um dinheirinho assim, qualquer quantia serve, não é por aí, tá? Então, a reserva de emergência não é um dinheirinho, e guardaram um dinheiro para viagem, por exemplo, certo? Não está na pauta não, mas eu vou falar sobre isso só um minutinho, tá legal. A reserva de emergência não é um dinheirinho que você guarda, né? Ela tem um percentual e um valor destinado para este fim. Qual é o valor, Miri? Aqui que eu quero entrar. Anote aí se você estiver anotando. Não existe entre os teóricos, especialistas em investimento e finanças assim, um consenso. O valor é X, não é? É mais ou menos isso, A sugestão é a seguinte. Se você é da iniciativa privada, empresário,
trabalha numa empresa privada, né? A ideia é que você guarde 6 meses, pelo menos 6 meses do seu salário. 6 meses. Então, Miriam, eu sou uma pessoa que eu ganho R$1.200. Você vai tentar juntar pelo menos 6 meses, porque você não sabe qual é o tamanho do imprevisto que vem aí. Isso é se você não quiser passar aperto. Ai, mas é muito. Mas é para você viver, deitar naquele, mas cair naquele colchão macio. Lembra que eu falei no início? A reserva de emergência é para quando você cair no colchão macio. Não é para você cair duro, dentro do caixão. É diferente. Colchão é diferente de caixão. E se você é do Estado, se você é uma pessoa que trabalha para o governo, é um servidor público, 3 meses de salário, tá? 3 meses. Então, sei lá, professor e ganha aí 3, 4 mil reais, tenta guardar pelo menos 3 meses na sua reserva de emergência. E tem uma regra geral, independe se você é da iniciativa privada ou um servidor público, tem uma regra geral que diz entre 3 e 12 meses do seu custo de vida mensal. Qual é o teu custo de vida mensal? Ah, eu pago aluguel X, eu pago de alimentação Y, eu pago carro, eu pago gasolina, eu pago transporte, não sei o quê. Ah, eu acho que eu gasto mais ou menos 3.500 por mês, 4 mil meu custo de vida mensal. Então, você vai guardar entre 3 a 12 vezes esse teu custo de vida. Por quê? Porque se você ficar desempregado, por exemplo, por um ano, você tem aí pelo menos uns 10, 12 meses guardado para você. Ah, Miriam, mas é muito tempo. Mas é aquilo que eu falei. Você tem que saber onde você quer cair. A terceira coisa que não te contam, que não deve ser usado para qualquer emergência, é aqui que entra. Braga, depois eu vou puxar para ver sua pergunta, tá? Você não pode transformar algo, tudo bom, Jade? Seja bem-vinda. Você não pode transformar algo que deveria ter sido planejado com calma em algo emergente, da noite para o dia, sabe? Numa emergência. As coisas que se tornam emergência são coisas que não foram feitas no momento certo. Meu marido uma vez me falou isso, aliás, uma não, várias, até eu entender. Eu falava, meu bem, me ajuda, correndo, é urgente. Ele falou, se é urgente é porque não foi feito na hora certa. Não vem com esse negócio de urgência pro meu lado. Então tem isso. Coisas que dá para ser planejado. Por exemplo, você sabe que a vela do seu filtro, ou você sabe que teu fogão tá para dar pau. Daqui a uns 3, 4 meses ele não vai tá só o pó da rabiola. Sua máquina tá dando problema, tá dando sinais. Porque as nossas coisas vão dando sinais, né, gente? Teu carro tá ali, com pneu careca. Então tem como você planejar a troca desses pneus com calma, a troca da máquina, do fogão, sei lá o quê. Mas você não faz. Você vai empurrando com a barriga, você vai negligenciando. Ou então, aí o que acontece? De uma hora para outra vira emergência. Mas poderia ter sido planejado, ok? Isso é uma coisa que você precisa ficar atento, porque a gente faz muito isso. A gente faz muito isso conosco mesmo. Outra coisa, transformar desejo em necessidade. Sabe aquela coisa assim, quer saber? Eu vou morrer mesmo, vai ficar tudo aí, a gente não tem essas coisas, principalmente no dia que a gente tá de saco cheio de ficar só investindo sempre certinho ali, né? Pagando conta, levanta cedo, trabalha, paga a conta e não sobra nada. E quando você vê, tá ali, você vai ver seu dinheiro guardado, nossa, podia tanto ter mais, não tem, quer saber? Eu vou gastar tudo porque eu mereço. Aí vem aquelas frases, né? Porque eu mereço, porque eu tô estressado, porque eu tô cansado dessa vida, eu vou vender mesmo, não quero nem saber dessa reserva de emergência, aí é uma necessidade, eu vou viajar para descansar. Eu vou viajar, vou comprar aquela viagem porque tá na promoção, Caribe hoje tá, sei lá quanto, R$1.000 ida e volta com all inclusive, aí você vai e gasta sua reserva de emergência, porque você transformou um desejo, alguma coisa que estava reprimido, em necessidade, tá? Ou então, quando você quer comprar um presente para você, você fica ali reprimindo, e no momento de muito estresse, você vai lá e gasta sua reserva de emergência também, se dá esse presente, ou dá de presente pro namorado, pra namorada, tá? Ou aquela coisa, alguém falou aqui no chat, né? Que às vezes a casa tá lá, você marcou para reformar lá ano que vem, mas num dia de muito estresse, muito cansaço, você estava irritado, você foi lá e falou, quer saber, eu vou fazer essa reforma agora. E já quebra tudo, e já contrata o pedreiro, daqui a pouco você pega a tua reserva, a reserva do vizinho, do irmão, porque o dinheiro nunca dá na obra, né? E só se vive uma vez, quer saber, eu vou gastar mesmo, vou pro Caribe. E aí você sai metendo os pés pelas mãos. Ou seja, você está transformando um desejo que vem ali, e esse desejo geralmente ele vem carregado de uma necessidade de você satisfazê-lo imediatamente. Isso. Mas eu vou responder com um pouquinho mais de propriedade, Braga, não vai ser assim na canela não, viu? E os nossos desejos, gente, eles vêm sempre muito carregados, sabe de quê?
diz, eu preciso ser satisfeita agora, satisfação imediata, sabe? Você vai ver que se os nossos desejos, você vai lá, você tá fazendo dieta, aí você sabe que você, não tá na hora de você comer o seu carboidrato, mas dá aquela fomezinha, teu cérebro fala assim, por favor, come agora, olha ali, olha aquele carboidrato, o que você faz? Ele quer uma satisfação ali, imediata. O nosso cérebro não está programado para postergar satisfações, postergar prazeres. Tanto é que nós temos uma dificuldade muito grande para enxergar o longo prazo. Isso é tão verdade que nós não nos preparamos para a aposentadoria. A aposentadoria está muito distante. Você falar de aposentadoria hoje com uma pessoa que tem 29, 30 anos de idade, é a mesma coisa que está falando que ela fica assim para você, o que você quer me dizer com isso, sabe? Porque a aposentadoria para nós é uma coisa muito distante. Mas vou te falar, chega, viu? Eu estou aposentada e chegou para mim, e chega. Mas o longo prazo para nós é um horizonte muito longe. Por isso é que eu volto a afirmar para vocês. Por isso é que eu venho falar para vocês. Como é que se come o elefante? Cortando ele em pequenos pedaços. Vai comendo de pedacinho em pedacinho até você chegar na sua aposentadoria, seus 70 anos lá, 65, para você se divertir tranquilo, porque é um longo prazo, é um elefante muito grande. Se você quiser juntar um dinheirão já para sua aposentadoria, você vai se auto-sabotar durante o processo. Então vai devagarzinho, vai botando um dinheirinho lá, tá bom? Quarta coisa que não te conto, não é qualquer valor aleatório, tem um valor específico, e o valor ideal é, eu trago aqui a sugestão de que você separe 5% mês a mês de tudo que você ganha. Eu já falei aqui numa live minha, depois quem quiser assiste lá, que eu trago divididinho. Por exemplo, você ganha 3 mil reais. Aí eu trago lá quanto que você vai gastar com as suas necessidades, quanto que você vai separar para investir, quanto você vai colocar na sua reserva de emergência. Lá tem esses 5%. Lá no YouTube também, no meu canal, tem essa live, esse vídeo. Hoje meu aluno de 8 anos falou que quer ser milionário. Opa! Antes de chegar 6 anos da aposentadoria. Eu só enxerguei isso na vida adulta. Olha que coisa, nós estamos vivendo uma geração diferente, né? Essa galerinha já sabe o que quer. O Warren Buffett é um cara fora da curva, né? Com 11 anos ele comprou sua primeira ação. Hoje é uma terceira pessoa física, né? CPF, pessoa física, terceira pessoa física mais rica do mundo, né? Ele acha que a fortuna dele hoje está na casa dos 83 bi. Eu acho. Depois vocês veem aí e me falam. Tá bom? Mas olha o moleque, comprou sua primeira ação. Uns falam que foi com 8 anos, mas eu já li a biografia dele, 11 anos de idade, ele comprou a primeira ação dele e não parou mais. Ele é o velhinho, querido, que diz o seguinte, comprou, nunca pare de investir. Ah, tá. Nunca pare de investir. Quinta coisa que não te conta, o primeiro passo mais importante é ter consciência. Não adianta você sair correndo fazer sua reserva de emergência devendo muito, não sabendo quantas parcelas falta vencer das Casas Bahia, quantas parcelas falta do iPhone, quantas parcelas falta... Que às vezes você tá com a taxa de endividamento, com a taxa de endividamento tão alta, né? E você começa a fazer sua reserva de emergência, a probabilidade é que daqui a pouco você vai ali e falar, quer saber, eu juntei aqui R$1.000, eu vou pagar meu cartão de crédito, que pelo menos eu acabo com aquela prestação ali que não acaba nunca. A gente tem essas coisas, né? Então não, primeiro coloca no papel todas as parcelas, todos os parcelados no seu cartão de crédito, todos os seus carnês, coloca numa folha assim. Eu costumo colocar assim, ó, por exemplo, celular, 2 prestações / 10, um exemplo, né? Ou seja, está dividido em 10 e eu estou na segunda prestação. Aí no mês seguinte, mês de outubro, 3 / 10, que eu já tenho uma visão quando é que será a última prestação daquilo. E não estou falando que você não pode ter prestação. Você pode ter prestação, desde que você dê conta de pagar. O negócio é você saber quando é que vence cada uma e quando termina cada uma. Porque quando termina uma, com certeza você vai fazer outra. Mas você não pode, em nome disso, sair sacrificando uma reserva de emergência. Talvez hoje você não consiga começar a fazer sua reserva de emergência. Mas quando você coloca todas as suas contas no papel e veja assim como um mapa que você localiza aonde eu estou hoje financeiramente falando, você sabe quando é que você vai poder começar a fazer sua reserva de emergência e, inclusive, começar a investir.
tá? Então coloca todos os seus gastos atuais, todos os seus gastos futuros, tá? Tudo, parcela de cartão de crédito que vai vencer, parcela de carnê, dívida, se tem alguma dívida. Ah, Miriam, mas minha dívida é impagável. Eu tenho um vídeo lá no YouTube também, tem uma live aqui falando sobre nenhuma dívida é impagável. E tem jeito sim, tá? E por último, que não te conto sobre reserva de emergência, é que aonde você deve colocar, né? Você vai colocar sua reserva de emergência em um ativo que reúne essas 3 características que eu vou te falar aqui. Primeiro, segurança. Você não vai colocar em nada de risco. Segundo, liquidez. O que é liquidez, Miriam? Precisou do dinheiro agora, você só baixa ele, está na sua conta corrente. Isso é liquidez. Seu apartamento que você mora ou a casa que você comprou tem liquidez? Você precisa vender ele para pagar uma dívida grande. Ou vender hoje para comprar um outro maior amanhã. Tem liquidez? Não, porque você vai precisar contratar um corretor, ele vai fazer o anúncio, e vai ter que chegar alguém que se interesse, 1000 pessoas vão visitar seu apartamento, e aí vai fazer a oferta, vai ao banco, se a pessoa de lá que for comprar quiser financiar uma parte, enfim, no mínimo 6 meses, 1 ano, sendo boazinha para vender seu apartamento. Então, isso não tem liquidez. Esse ativo, seu apartamento, não tem liquidez. O que tem liquidez? Eu fui lá no meu investimento, saquei e tá na mão, tá na conta corrente, tá? E ele precisa estar indexado a Selic. O seu rendimento seguirá a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o seu rendimento sobe. Se a Selic desce, diminui. Vice-versa, o movimento inverso também é verdadeiro, tá? Então, você vai aplicar sempre em coisas que rendam, nessas coisas, indexada a taxa Selic, que rendam muito mais do que a poupança, tá? E aí onde eu sugiro você colocar, então, o dinheiro da sua reserva de emergência? Qualquer investimento, títulos do Tesouro, indexado a Selic, né? O Tesouro Selic mesmo, né? Fundos do Tesouro Selic, simples, com taxa de administração 0, CDBs com liquidez diária, contas remuneradas do Nubank, né, que rendem 100% CDI. Se você entrar lá no Nubank, tem lá uma coisinha que diz assim, guardar dinheiro. Aí você vai lá e guarda o seu dinheiro. Aí lá tem assim, disponível a qualquer momento, você pode optar. Disponível daqui a 3 meses, 1 mês, eles põem lá e cada um eles vão botando 100% CDI, 100%, 102% CDI, eles vão aumentando à medida que você deixa um pouco mais seu dinheiro lá, tá? Hoje nesses bancos online tem muito isso, tá bom? E era isso que eu tinha que dividir com vocês hoje. As perguntas aqui no chat, quem quiser me lembrar, a do Braga, qual seria a diferença entre criar uma reserva de emergência e guardar dinheiro para viagem, por exemplo? Bom, são 2 objetivos diferentes. A reserva de emergência era para Braga, te aliviar, te trazer suporte financeiro na hora que você precisa, vem um imprevisto. A viagem, ela está prevista. Então, a viagem, ela é uma coisa que você planejou e está programando. Então, você vai criar, lá nessa live que eu falo, e também tem um vídeo no YouTube, eu entrego a forma como eu organizo as minhas finanças. E tem um bolso lá, que eu chamo de bolso da organização financeira. Um dos meus bolsos, eu chamo de diversão, que é o bolso da diversão. O que é esse bolso da diversão? Ali eu coloco a viagem que eu quero fazer daqui a 12 meses. Eu vou separando dinheiro lá e lá tem um montante. Quanto que eu devo guardar para isso mês a mês? Lá tem um montante também, sabe? A viagem, o relógio, um presente, sabe? Tudo que você quer, assim, um restaurante caro, sabe aquele... Porque o cérebro precisa desse desafogo. Quando você está investindo, esse bolso da diversão, quando o cérebro sabe que vale a pena investir, porque tem um desafogozinho, ele não te sabota. Então, lá nesse bolso aqui, eu recomendo que você coloque, vá separando lá o dinheiro da sua viagem, tá? E daqui a 12 meses, ou 10, aí você vai falar assim, ó, por exemplo... É de lá para cá, essa conta. Quanto custa a viagem? Envolvendo hospedagem, avião, não sei quanto. Custa 10 mil. E quando você quer viajar? Eu quero viajar daqui a 24 meses. Então, você vai pegar 24 meses, divide por 10, você vai saber quanto você vai ter que guardar mês a mês. Miriam, mas vai ficar muito caro. Mas agora, aí é que entra a loucura das pessoas. Aí é que vem a loucura das pessoas. Quando você pensa em planejar para guardar e você vê o valor que você tem que guardar por mês, seu olho fica desse tamanho. Só que as pessoas fazem isso sem guardar nada. Elas não entendem que pagam, às vezes, R$1.800, sei lá quantos reais. Estou chutando aqui, porque eu não sei com quem eu estou conversando aqui, o quanto ganha, quanto que
o nível de vida assim, financeiro, mas às vezes as pessoas fazem um planejamento de viagem sem guardar dinheiro e pagam mês a mês para uma empresa um valor absurdo desse e acham barato, acham que estão, né, assim, tá pagando barato, mas a gente só... É o tal do dinheiro à vista. Sai com 100 reais na mão e compra uma calça jeans, ou então uma blusa. Sabe, uma blusa da reserva. A blusa reserva custa quanto? Uma blusa reserva, da marca reserva. Sei lá, 300 reais. Aí você chega lá com o cartão de crédito, olha a blusa, entra no provador, veste, nossa, bonita, e vê aquele símbolo reserva ali, o que você faz? Passa o cartão. Agora chega com 300 reais na mão, veste a camisa reserva, que eu quero ver se você solta seus 300 reais. A ideia é a mesma, nosso cérebro trabalha desse jeito. Quando a gente sente o peso, por exemplo, às vezes eu quero comprar alguma coisa aqui e eu faço esse jogo comigo. Ah, vai custar R$1.000. Tá, então eu quero comprar ele daqui a 2 meses. Então daqui a 2 meses eu tenho que 2 meses me sacrificar, guardar R$500 para eu comprar isso. R$500? R$500? Eu vou guardar R$500 para comprar aquilo para depois virar pó. Não. Aí, sabe? Quando você faz a conta de lá para cá, você vê se vale a pena ou não. Certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Mas assiste lá, que lá eu falo para você desses bolsos, eles são bastante interessantes. Acho que teve outra pergunta aqui, eu perdi. Lu, foi a sua? Acho que foi da Lu, alguém perguntou alguma coisa aqui. Poupança, Tesouro Direto, já respondi. Aqui, onde guardar também já respondi. Tá, eu acho que era isso, né, gente? Se tiverem alguma dúvida, se quiser colocar aqui, eu respondo. Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta. Não. Ok. Alan. O que Lu escreveu Alan aqui? Tá certo. Gente, mais alguma pergunta que aí a gente encerra. E é sempre um prazer estar aqui, gente. Eu amo falar sobre isso. Quanto mais pessoas eu puder ajudar com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, de tanto apanhar. Vocês sabem um pouquinho da minha história, eu vou contar a minha história aqui pra vocês. De tanto apanhar, eu acabei tendo que estudar sobre finanças e acaba que você vai gostando tanto, que você fala, nossa, eu conheço tanta gente que passa pela mesma coisa que eu passei. E tudo é uma questão de entendimento, mentalidade e emoções. Quando você coloca sua mente, sua mentalidade para trabalhar para você de forma correta e suas emoções a seu serviço, você controla qualquer coisa. Você muda a sua maneira de pensar, automaticamente você muda a sua maneira de agir. Então não é qualquer coisinha, não é qualquer oferta que te tira do prumo, que te tira do seu planejamento, sabe? E conhecimento é tudo. Então eu tô sempre lá, quem precisar de ajuda pode me chamar no direct, ou pode me chamar, sabe, ali mesmo em mensagens. Tô sempre aqui presente para tirar dúvida, para ajudar. E quero agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês. Quinta-feira que vem, 20 horas, nós estamos aqui novamente, tá? Toda quinta-feira do live. E é sempre muito bom, eu gosto demais e espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado muito vocês, tá bom? Boa noite, a live vai ficar gravada, quem quiser assistir novamente, anotar tudo que eu falei aqui para crescimento, era assim que eu fazia, eu sempre anotava, eu tenho vários cadernos e às vezes eu pego ali, nossa, eu já sabia disso, onde é que eu aprendi isso? Tanta coisa que eu vivia anotando, porque eu queria aprender, eu queria crescer. E eu sabia, a gente não pode escolher quem são os nossos pais, não tem isso? Mas nós podemos escolher quem são nossos professores, nossos mentores. E é isso que eu quero para vocês. Miriam, mas lá em casa nunca me ensinaram, mas agora você está tendo a chance de aprender. Então, a escolha, a partir de agora, é contigo. É comigo e contigo. Tá, eu que agradeço, Tava, eu que agradeço, Ana Lúcia. Prazer enorme ter vocês aqui. Obrigado, Braga. Todo mundo que está aqui. Eu que agradeço, Amália. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. E até quinta que vem. Beijo. Amo vocês, ok?